Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer mais uns episódios conversando sobre design de moda. A ideia é falar um pouco sobre esses caminhos do design de moda. Hoje a gente vai falar sobre modelagem, sobre trabalho na área de modelagem. E como convidada a gente tem Juliana Ramos, que trabalha como modelista. Hoje ela está trabalhando aqui em São Paulo. Ju, fica à vontade, vou pedir para você se apresentar e falar para a gente um pouco de você, da sua trajetória na área da modelagem. Bacana, Ju. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Meu nome é Juliana Ramos. Hoje em dia eu atuo como modelista, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou aqui em São Paulo e estou trabalhando assim na PA Concept, né? Uma empresa do Bom Retiro. E assim, minha trajetória com modelagem ela sempre foi assim meio que intencional, apesar de eu ter feito vários desvios assim. Antes de entrar na própria moda mesmo, do design de moda, eu sempre me identifiquei um pouco nessa parte mais lógica, mais de cálculo, tudo mais. Então, assim, quando eu entrei no design de moda, era uma área já que eu me identificava bastante. No, Principalmente em modelagem plana, essa base assim, né, de medidas, tudo, e modelagem computadorizada. Logo que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar com marca própria mesmo, né? E fiquei uns 5 anos com marca própria. E eu queria que o diferencial da minha marca realmente fosse tipo caimento. E eu não abri a mão de forma alguma de fazer os moldes da minha marca. Então, principalmente no começo, foi um trabalho bem assíduo, assim, em cima de aprimorar mesmo essas técnicas, porque, querendo ou não, a gente sai da faculdade bem cru ainda, né? A gente aprende técnicas, aprende algumas coisas, mas modelagem é muito vamos testar, vamos ver o que acontece, é muito de observação, e é uma profissão que, assim, você tem que ter tempo de experiência de trabalho. Então, para eu começar a minha marca própria, primeira coisa, Ju, eu comecei a, tipo, tudo que tinha de conteúdo de modelagem, assim, de qualquer livro, qualquer coisa que aparecia pela frente, eu riscava e testava. Então, eu quero fazer um blazer. Vou pegar o que tem de blazer em livro, em qualquer edição que tinha, assim, seja assim, pegava coisas de várias bibliografias diferentes mesmo, e colocava no papel e testava, ia fazendo. Então, assim, às vezes, mesma peça no começo, eu fazia 5, 6 vezes a modelagem da mesma peça, cortava, costurava, e para realmente ver o resultado e ver para onde é que eu estava indo, o resultado de cada ação que eu fazia. Então foi assim, um teste de bastante paciência e aprimoramento, assim, para poder eu conseguir chegar ao ponto que eu queria. Então isso, assim, com certeza teve muito impacto nos primeiros anos, assim, da minha marca até o final, assim. Acabou que, tipo, realmente eu consegui desenvolver bastante e ser reconhecida por algumas coisas, como calça, vestibilidade de calça, essas coisas assim, que até agora, até hoje, eu tenho esse diferencial, né, de saber fazer shapes diferentes de calça, que não é uma coisa muito fácil, porque, tipo, mulher tem bumbum diferente, tem quadril diferente, cintura diferente, então você precisa de bastante estudo, né, e às vezes a gente nunca consegue abranger tudo que a gente consegue. E acaba que na modelagem acaba aprendendo muito com os erros. Então, assim, tem que testar, testar, testar o quanto você puder. Depois que eu passei esses 5 anos de marca própria, principalmente por causa de crise e tudo, eu comecei ainda comecei a trabalhar como sob medida, né? Que daí foram outros desafios.
Então, assim, pelo menos nessa época, eu nunca deixei de fazer meus testes em tecidos similares, alguma coisa assim, umas prévias. Minhas clientes mesmo chegavam, pelo menos assim, nem que seja uma amostra assim, de algodão cru, alguma coisa assim, para poder eu acertar o molde na base plana, eu fazia sempre para poder estar desenvolvendo, tá acertando antes de realmente cortar no tecido original, que muitas vezes, tipo, ai, é uma seda, alguma coisa assim, a gente não vai cortar várias vezes essa peça, né? Então, precisa ser acertado primeiro. Então, assim, mas foi muito assim mais de autoaprendizado. Eu fiz poucos cursos presenciais em si. Eu gosto muito de pegar bibliografias diferentes e testar bases de várias pessoas. Eu acho assim que é um meio bem válido para você abrir bem o seu leque. Outra coisa que é um pouco difícil, mas também assim é válido, tem algumas coisas assim de modelagem assim em sites internacionais, em livros internacionais, que às vezes eles vão dar mais explicação. Eu percebi assim que quando eu corri atrás disso, até as professoras mesmo da faculdade, eu falava, não, eu quero uma bibliografia, eu quero alguma coisa assim, eu quero algum livro que seja bom. Ela, tipo, elas, pelo menos na minha época, né, que eu me formei, que era mais ou menos na faixa de 2010, assim, né, elas falavam assim, ai, tem que procurar, tem que ver, não tem um assim certo. E realmente no Brasil é isso, assim, falta conteúdo em livros em si. Você vai ter mais apostila de professores, né? Seja de instituições ou de professores assim, mas ainda assim muitas não tem um conteúdo mais, como é que eu posso falar, mais detalhado mesmo do que você está procurando. Então, às vezes isso é um pouco difícil. Como eu tinha o inglês, eu acabei comprando um livro em inglês que se chama Pattern Making for Fashion Design. Então, tipo assim, ele é bem, bem grosso, assim, ele é um livro antigo, só que ele é todo em medida imperial, né? Tipo, medida de inches. Então, assim, é um pouco difícil de estar traduzindo ele, mas ele foi o mais completo que eu achei, assim, de realmente você ter uma gama diferenciada. Nem que seja só para eu ver as figuras, eu gosto de pegar ele. Nem que eu não, vamos dizer assim, que eu não trabalhe diretamente com as medidas dele, eu pego as figuras como base de inspiração, de tipo, um caminho para seguir. Porque na modelagem a gente não tem um caminho só. As pessoas podem fazer de várias formas diferentes, como tem plataformas diferentes mesmo para você estar trabalhando, né? Então, tipo, você pode chegar de formas diferentes realmente, mas é bom às vezes você ter um guia, principalmente quando você está iniciando, você ter um caminho para seguir. Só que por questões mesmo assim de tipo de família, tudo mais, eu acabei vindo para São Paulo e a única experiência com modelagem que eu não tinha tido ainda foi a empresarial. E eu tinha muito medo no começo. Eu achei que talvez não teria mercado em São Paulo para modelista. É difícil porque quando a gente olha em sites, assim mesmo, de emprego, tudo, você não tem muitas opções de trabalho. Mas pelo que eu vi, assim, praticamente no mercado mesmo, eu me inscrevi no Carreira Fashion logo que eu cheguei aqui no site, e geralmente quando eu mandava meu currículo, eu não recebia resposta. Mas as pessoas, tipo, que não tinham anúncio, pegava meu currículo e me chamava para fazer teste. Então foi meio que um trabalho de paciência. Eu tinha que estar lá com o meu currículo, e daí as empresas que se interessando iam atrás de mim, dentro do meu salário, dentro dessas coisas assim. E acabei me surpreendendo
que mesmo com falta de experiência assim, em mercado, mas com experiência prática, e logo depois que eu coloquei o meu portfólio na internet, né? Porque uma coisa que é muito importante para modelista é isso, porque não adianta muito você falar que você trabalhou, eu trabalhei com isso, isso e isso. Não adianta. Você tem que mostrar o seu trabalho finalizado. Então você tem que ter um portfólio, né? Então, acabei que depois que eu consegui assim juntar melhor o portfólio, que nunca foi um problema para mim, que era que eu sempre que eu, né, não tinha ido atrás de empresa ainda. Depois que eu conseguia juntar tudo isso, acabou que meu currículo começou a chamar mais atenção e eu comecei a ter bastante empresas mandando mensagem para mim, perguntando se eu tinha interesse. E como eu tinha tipo experiência tanto com a minha marca própria como sob medida, então foi bem assim segmentos diferentes, tanto empresas de moda festa como produção mesmo vieram atrás de mim para poder fazer teste, fazer alguma coisa assim. Então, foi bem assim, bem positivo para mim, assim, ver que assim havia realmente assim mercado, havia interesse assim por esse segmento, e eu achei um segmento assim um pouco mais fácil de entrar do que o de estilista em si, porque o de modelagem é muito prático. Você mostra o seu trabalho e falou, tipo, olha, eu fiz isso para tal marca, eu fiz isso para tal marca, eu fiz esse desfile, eu fiz isso para mim, eu trabalhei o tempo todo com essa marca. Então, eles verem o resultado em foto, não tinha muito mais o que eu precisasse falar, sabe? Assim, tipo, realmente eu tive essas experiências, foi isso o resultado final, e daí eu já estava meio que assim, comprovado que eu tinha experiência no mercado. E daí, assim, só que daí você vai para o teste. O teste vai testar principalmente assim a sua assertividade em relação a você atender aquilo que a empresa procura naquele momento. Então, eles vão dar geralmente uma ficha técnica que eles trabalham dentro da empresa mesmo. As estilistas vão, tipo, meio que passar para você como se fosse um dia a dia mesmo normal da empresa. E você geralmente passa o dia, um dia ou 2 dias, assim, fazendo teste para a empresa. Todos os testes que eu fiz, assim, geralmente em um dia só. Mas isso não é comum. Mas como eu sempre trabalhei para mim, eu trabalhava em muitas coisas diferentes. Então, assim, a minha modelagem teve que ser prática, assim, teve que ser rápida. Então, eu acabava conseguindo atender em pouco tempo o que eles queriam. Então, eu conseguia entregar em menos tempo. Eu trabalho também com mais modelagem computadorizada, então isso facilita essa, essa melhoria assim no tempo de processos. E isso realmente assim acaba sendo um diferencial muito grande. Você conseguir fazer com qualidade em menos tempo. Você tem que ser produtiva. Eu acho que se assemelha um pouco com essa questão de quem trabalha com costura, alguma coisa assim. É muita técnica e assertividade que as empresas procuram. Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que uma dúvida que parcela dos alunos tem é, professora, a gente está se formando em uma área técnica, né? Não tem estágio. Sim. Como entrar na confecção na área da modelagem? Eu acho que você trouxe uma coisa muito preciosa aqui para o debate, que é a questão do portfólio na internet. Porque mesmo sem estágio, mesmo sem nunca ter trabalhado, um aluno que se forma na ETEC tem um portfólio de peças costuradas. Tem a cereja do bolo ali, que é a peça que eles geralmente fazem mais para o final do curso, que são peças mais elaboradas, mas ao longo dos anos eles vão produzindo várias peças, né, que vão de diferentes tipos, eles fazem malha, e isso pode ser uma coisa que ajuda. Que outras dicas você daria para alunos que querem trabalhar com modelagem e ainda não têm experiência? E com esse olhar assim de quem
já foi dona de uma empresa, né? Então, se você tivesse que contratar alguém, é claro que a gente sempre prefere pessoas com mais experiência, mas o que te chamaria atenção numa pessoa com menos experiência, que talvez te sensibilizasse? E qual dica você dá para os alunos, pensando principalmente na nossa realidade de São Paulo, Aham. que provavelmente é o lugar que eles principalmente vão procurar trabalho agora no momento, assim que se formarem. E aí a gente tem a realidade que é Brás Bom Retiro, né? Aham, sim, Qual sim. dica você daria para esses alunos recém-formados do curso técnico, por exemplo? Um meio, assim, eu acho assim, que tipo, quer um emprego, quer uma experiência de trabalho? Tipo, vai atrás no começo de vagas de assistente de modelagem. É interessante porque você já vai pegando um pouco até do jeito da empresa mesmo, como é que eles lidam com as coisas, como é que o modelista trabalha, quantas peças você tem que estar trabalhando por dia às vezes, e querendo ou não, no começo pode ser mais sofrido, porque é uma coisa assim, uma coisa que eu tive, que talvez eles não, assim, talvez muitas pessoas não possam ter, eu tive muita experiência trabalhando para mim mesma. Então, eu pude trabalhar com uma gama muito grande de coisas. Quando você está muito tempo dentro de uma empresa, o que acontece? Você acaba pegando o jeito dessa empresa. Então, é muito importante você, principalmente no começo, fazer trabalhos paralelos e você tá enriquecendo o seu trabalho, tipo, com trabalhos ou mesmo caseiros, ou paralelos, ou freelance, alguma coisa assim, para você aumentar um tanto da gama, assim, da sua possibilidade de trabalho. Quanto mais versátil você for, mais chances você vai ter de estar se inserindo no mercado, A sabe? palavra-chave é prática, então, é praticar e fazer testes e aprender. E aí, mesmo que você não tenha uma experiência, organizar isso, seja num blog, num website, em alguma coisa mais fácil de montar pela internet, mas E, ter trabalho para mostrar. Se você não tem experiência, pelo menos mostrar de alguma forma, seja com fotos do seu trabalho, que você sabe fazer isso. Isso, e assim, cada empresa tem o seu jeito, tem o seu estilo, então assim, presta bastante atenção, por que que eu falo assim que é muita prática? É porque assim, você precisa ter uma versatilidade boa, porque cada empresa, ela vai dizer para você que ela gosta da peça de uma certa forma, de um certo caminho. Então, assim, o que é bom para uma empresa, muitas vezes não é bom para outra empresa. Então, você tem que saber se encaixar mesmo naquilo ali. Você tem que saber entender qual o pensamento da empresa, qual é a cultura da empresa em relação à vestibilidade, em relação a corpo, em relação a acabamentos. Então, assim, você tem que aprender, mas não pensar que isso vai valer para tudo. Você vai aprender aquela empresa, mas você tem que pesquisar além da empresa, porque senão às vezes você fica fadado ao que você está fazendo dia a dia lá dentro. O que eu vejo assim é que, tipo, por exemplo, nesse ano que eu estava, gostaram muito do meu trabalho e tudo mais, mas depois de um certo tempo, eles viram que a empresa estava crescendo. Um pouco antes da pandemia, a empresa estava em ascensão e eles queriam outra pessoa para estar trabalhando comigo, né? Trabalhando também com a modelação computadorizada junto comigo. E daí, assim, o que eu pude perceber é que as pessoas chegavam para fazer teste com muitas manias das empresas anteriores. Então, assim, só sabia trabalhar com a base da empresa anterior. Só sabia trabalhar, eu não sabia fazer uma base do zero, isso é um erro, sabe? Não sabe ter jogo de cintura para você, às vezes, tipo, ter umas medidas já de cabeça, ou então, tipo, ter um caderninho com algumas anotações para você levar durante o teste, para você saber meio que para onde você vai, ou então mesmo, você, tipo, ai, você quer fazer, você não tem segurança com o trabalho que você está fazendo ali, então, tipo, pega a tabela de medida da empresa, pega o que vai fazer, faz uma base do zero, porque às vezes você vai ser muito mais assertivo. Então, assim, por isso que eu estou falando, assim, estudo nessa área nunca é demais. Nunca é demais. Quanto mais acomodado você tiver com um formato só, mais difícil vai ser você acompanhar o mercado a longo prazo.
sabe? Então, muita gente nova vem fazer teste e, assim, se eu não der para eles uma coisa muito explicada, eles não dão conta de fazer. Então, assim, eu chegava nos meus testes, eu mesmo fazia minha base, eu mesmo fazia minhas coisas, tirava minhas medidas e passei em todos os testes. Eu acho que, tipo, isso foi uma ótima coisa que eu tive, que foi de aprendizado do sob medida. Fazer peças para qualquer tipo de corpo. Então, eu já tive propostas, assim, de testes de plus size, de malharia, de festa, todos eles eu passei, consegui passar com a experiência que eu tenho. Então, porque realmente eu fui curiosa de estar tendo um pouco, pelo menos, de experiência em cada área que eu queria trabalhar. Não que você não possa se especializar, você pode. Só que, assim, o mercado muda muito. Então, a moda muda muito. Então, às vezes, uma empresa que está indo por um segmento, dependendo do mercado como tiver, ele vai começar, às vezes, querer trabalhar com alguma outra coisa e vai colocar para você estar trabalhando coisas mais diferenciadas. E se você não tiver esse jogo de cintura, você vai ficando para trás, sabe? Então, assim, esse foi o maior, assim, o maior aprendizado, assim, que eu vi de mercado aqui em São Paulo, nesse último ano que eu estou aqui. Realmente essa questão de você ter realmente essa gama, essa variedade de propostas que você pode trazer para a empresa. Por exemplo, manga bufante. Essa manga extremamente ampla e tudo mais. A empresa, a modelista que está lá há 10 anos, ela já teve uma dificuldade muito maior para se adaptar, para fazer esse tipo de trabalho, do que eu que, tipo, andei mais, fiz coisas mais diferenciadas. Então, assim, acabava que tudo passava para mim, tudo passava para mim. Então, eu fui pegando uma confiança mais rápido no mercado, dentro da empresa por causa disso, porque eles me propunham coisas diferenciadas, eles queriam mudar, me propunham coisas diferenciadas, e eu conseguia estar sempre me adaptando à proposta que eles estavam fazendo. Então, assim, mas assim, eu já me considero, apesar de não ter tantos, assim, não ser, assim, me formei em 2010, tudo, é mais um modelista, o pessoal considera que um modelista bem treinado, geralmente está na faixa de uns 40 anos. E assim, realmente, o pessoal que chegou a passar nos testes e tudo, eles têm na faixa de 40 a 50 anos, porque realmente um trabalho bem feito, bem detalhado, demora para você conseguir se especializar. Você demora para você conseguir chegar a esse ponto. Então, por isso que eu falo, não se acomode, não se acomode com o trabalho só que eles te passam na empresa. Senão, às vezes, você vai ficando muito fechado. Você acaba ficando para trás, sabe? Legal, Ju. E é muito legal você trazer isso de você não ter uma experiência formal dentro das confecções, que é uma coisa que pedem muito aqui em São Paulo, e mesmo assim conseguir se dar bem, ter várias propostas de emprego e conseguir trabalhar e circular bem nesse meio, porque eu acho que é uma coisa muito válida para os nossos alunos que não têm uma experiência formal também, dentro de estágio, de trabalho, mas podem estudar e conseguir um bom portfólio para começar. É claro que no início ninguém passa em todas as entrevistas, né? Sim, mas sim. conseguir alguma coisa. E aí, para finalizar, a gente está perto do horário, queria que você falasse um pouco, dentro da sua percepção de trabalhadora dessa área, da importância que você acha que tem hoje fazer uma modelagem informatizada. No caso, você falou que trabalha com Audaces, os nossos alunos também aprendem Audaces. Entendi. Hoje, cada vez mais o Audaces ele está se expandindo nas empresas. Eu já cheguei aqui em São Paulo como modelista Audaces. Eu cheguei a ter Audaces particular, porque antes de vir para São Paulo, eu trabalhava como modelista freelancer também, além de trabalhar com moda sob medida, eu trabalhava como modelista freelancer também, para algumas empresas. Então, assim, realmente eu acho muito legal, porque assim,
acabava que eu conseguia ter uma organização melhor do meu trabalho, e conseguir ter uma organização melhor para trabalhar com clientes diferentes. O Audaces, ele tem um tipo de proposta para o trabalhador individual. Então, assim, um MEI, alguma coisa assim, que como é que eu posso falar? Um preço diferenciado para esse tipo de profissional, vamos dizer assim. Então, assim, não é impossível, e aqui em São Paulo, assim, tem mercado, e tem mercado, assim, que paga bem para quem faz um trabalho bem feito. Então, é uma área que está precisando de pessoas jovens, com a cabeça boa, a cabeça fresca, para estar desenvolvendo, sabe, assim. E, assim, você trabalhar no computador é totalmente um diferencial, porque você consegue produzir bem mais. Você consegue trabalhar, consegue produzir bastante. Então, dependendo da empresa, do nível de detalhamento da produtividade, assim, da empresa, uma modelista manual, você consegue, no mínimo, assim, dobrar a produtividade de uma modelista manual para uma modelista com experiência na modelagem computadorizada, né? Então, assim, eu já conversei com outros modelistas que trabalhavam em empresas mais simples, que faziam, tipo, 12 peças por dia. Como eu trabalho numa empresa que trabalha com peças mais trabalhadas, você precisa ter um acabamento mais diferenciado. Então, assim, ter vamos dizer assim, essa agilidade maior que você tem no computadorizado, nessa organização, nessa parte toda, de não ter muito papel, não é muito corta e cola, nem nada disso, te coloca um pouco na frente do mercado hoje em dia, porque ainda nessa questão mesmo, que nem você falou mesmo, Ju, do meio de Bom Retiro, Brás, essas coisas assim, eles ainda, eu percebi que eles estão começando, eu acho que a Audaces, eles estão começando a investir agora mais no Audaces, e estão procurando profissionais, porque estão vendo, estão sentindo agora o quanto eles conseguem economizar com um profissional de Audaces, porque realmente acaba sendo um diferencial grande na produtividade. Não só para fazer as peças, mas como para ajustar as peças e tudo, você consegue ter uma agilidade maior. Então, você transportar isso da sua mão, ou do manequim, tudo mais, você conseguir transportar isso para o Audaces, eu acho muito bacana, eu acho um diferencial muito grande. Hoje em dia, a Audaces também tem aquela questão da digitalização por foto, então até... A gente tem na escola. Isso, que você também pode estar trabalhando, às vezes, numa mulagem, alguma coisa assim, e tá passando para o Audaces. Eu gosto muito também dessa questão também de você estar trabalhando com Audaces, só que em conjunto, porque querendo ou não, o Audaces é computadorizado, mas é uma modelagem plana, né? Ela só não é manual. Então, trabalhar com a modelagem plana, mas daí, se eu precisar estar trabalhando com alguma coisa mais diferenciada, tudo, eu vou na mulagem, trabalho na mulagem, depois jogo para dentro do sistema, consigo estar graduando, consigo estar fazendo essa parte toda, que também é muito importante para a empresa, você saber às vezes, você saber graduar, você saber fazer um encaixe para uma produção. Então... Isso que você falou de ser mais rápido é muito incrível, né? Um dia eu estava fazendo camisaria, que são muitas partes, castela, pé de gola. E eu fiquei 3 horas, 3 ou 4 horas, só tirando o molde. Sim. Já tava diagrama de tudo pronto, eu fiquei 3 horas só passando o molde pro papel. Se você tem o diagrama pronto, para transformar sei lá, 15, 20 peças que tenham uma camisa, né, com punho, castela, em modelagem no Audace, vai demorar 10 minutos. Não, eu posso... Clica, transforma em molde e pronto, acabou, assim. Eu vou fazer um exemplo bem prático de relação a 2 testes que eu fiz. Teve um teste que eu fiz dessa empresa que eu estou atualmente, que foram duas peças, no caso, um vestido e uma blusinha, que eu consegui fazer esses testes, assim, em 3 horas, mais ou menos, para poder estar entregando. Só foi um teste que eu fiz manual.
que foi o teste de uma moda festa. Eu passei, em um vestido, eu passei 6 horas. Então, assim, eu nunca passo 6 horas de um vestido computadorizado, sabe? Assim, é muito, no máximo, estourando, assim, um vestido bem trabalhado, meio período de trabalho, é tipo 4 horas, alguma coisa assim, um vestido bem trabalhado, vamos dizer, né? Ou então um macacão, com gola blazer, alguma coisa assim, que realmente você vai ter uma atenção maior de muito detalhe. Aí você vai passar meio período nessa, quer dizer, eu pelo menos, né? Eu passo meio período numa peça dessa para trabalhar, finalizar e entregar por corte. Então, dá muita diferença, realmente, essa questão. Legal. Acho que se você pudesse falar, então, uma dica, Ju, para quem quer ir para a área da modelagem, seria isso de testar bastante, ter bastante experiência, praticar, mesmo que você faça em casa, as peças, né? Isso. E ter o máximo de conhecimento, né? Conseguir fazer as peças desde do diagrama, que eu acho que é uma coisa que os nossos alunos trabalham, a gente tem essa linha de trabalho, mas também quanto mais funções e áreas você conhecer, mais a sua chance de conseguir um trabalho como modelista, né? Então, isso de ser um bom modelista de modelagem plana, manual, caiu por terra. Se hoje você consegue fazer modelagem plana, mas também tem trabalho para mostrar na mulagem, também tem trabalho para mostrar na computadorizada, você tem muito mais chance aí de se colocar no mercado. E é legal pensar que a gente está em São Paulo, a gente tem empresas como a ViaCAD e várias outras que, se você faz algum trabalho no CAD, você consegue imprimir, né? Nessas Sim. empresas, plotar para testar, isso é bem legal. Para você ter uma ideia, tipo, gráfica, aqui embaixo mesmo do prédio, eu consegui já imprimir modelagem direto, tipo assim, exportada do Audaces. Você coloca, tipo, como arquivo de plotagem, você consegue, às vezes, imprimir em qualquer gráfica que faça uma impressão de arquitetura ou engenharia, você consegue estar imprimindo uma modelagem. Então, isso também, assim, acaba sendo, tipo, eu acho que cada vez mais vai ficar mais fácil e mais acessível essa área. Mas quem está, tipo, na frente, que já realmente já está fazendo, já está testando tudo, que está realmente, assim, desenvolvendo hoje em dia tudo, eu acho que no futuro, assim, daqui a 10 anos, realmente, assim, vai ser super um diferencial no mercado. Eu acho que querendo ou não, assim, por mais que tem muitas pessoas boas que eu admiro muito, assim, que trabalham manualmente, eu trabalho de outras formas, no meio depois dessa pandemia, com esse país, assim, com altos e baixos e crises e tudo mais, a gente não pode nunca deixar para lá de pensar, tipo, a empresa vai querer, sim, produtividade das pessoas. Então, você tem que entregar um trabalho lucrativo para a empresa poder te pagar um salário bacana. Então, você tem que pensar como se você fosse o chefe, tipo, ninguém é bonzinho demais nesse mercado. Então, você tem que se colocar como uma pessoa lucrativa, um profissional lucrativo para o mercado, sabe? Você vai estar fazendo, não vai estar perdendo tempo da empresa. Você vai estar fazendo bem feito, assim, não de primeira sempre, né? Porque é quase impossível, tecido varia muito, tem muita, assim, depende da empresa, tem muita variante e tudo mais, mas assim, de você conseguir realmente agilizar a vida da empresa. Acaba que a empresa fica muito dependente da gente também quando a gente consegue estar fazendo um trabalho bacana. E assim, você acaba, muita empresa já vi falando assim, não, eu quero um modelista para, tipo, ficar com ele para sempre, assim, sabe? Tipo, eles querem uma pessoa de confiança para eles ficarem e não ficar trocando. Eu tive uma empresa mesmo que eu fiz teste, que ela falou, olha, minha modelista está com 70 anos, está se aposentando, eu preciso de um profissional que tem um perfil mais moderno para ela ficar
agora. Então, tipo assim, eles querem realmente uma pessoa que eles possam. Não é interessante para a empresa mudar muito de profissional, porque muda às vezes a modelagem, às vezes muda a mão do profissional e tudo mais, e eles querem seguir o mesmo padrão, né? Eles querem. O cliente dele tem um padrão que ele está acostumado e ele quer manter esse padrão. Então, é o emprego, querendo ou não, que ele é mais assim, que você tem mais um pouco mais de segurança se você, tipo, já se colocou no mercado, já tá, tipo, inserida, já tá mais confiante com seus patrões e tudo mais. Então, isso é bacana também para quem quer um trabalho mais seguro na vida, assim, no futuro, sabe? Acaba que, tipo, o modelista vai ser uma das últimas pessoas que eles vão pensar em trocar no momento de crise. Legal. Né? Legal, Ju. A gente chegou no tempo mais ou menos. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para finalizar? Algum ponto? Ju, eu acho que eu falei, assim, bem do que eu pude perceber, assim, nesse tempo que eu estou aqui. É uma área que eu gosto muito. É uma área que eu acho, assim, que, tipo, ainda, principalmente a computadorizada, ainda vai ter muito para crescer aqui em São Paulo. Principalmente as empresas de Brás e Bom Retiro estão descobrindo agora, eles estão muito atrás desse profissional, sabe? Então, eu acho que é isso. É o pessoal realmente começar a estudar. Se não tem oportunidade, faz a sua oportunidade, faz o seu trabalho, faz o seu dever de casa bem feito, que não se preocupe, que mais cedo ou mais tarde você vai estar conseguindo sim, estar se inserindo no mercado. É você se jogar, você tem que estar sempre correndo atrás, mas tem sim resultado bom para quem é um bom profissional, sabe? Tem boas opções aí. Ai, legal, Ju. Eu acho que é isso. Muito, muito obrigada pela disponibilidade, por conversar com a gente, por poder compartilhar um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos Imagina. aqui. Então, tchau, Ju. Eu vou interromper a gravação. Tá ok, Obrigada. então. Imagina, Júlia, quando precisar. Tudo de bom.